Boa tarde a todos. Hoje, dia 3 de maio de 2025, estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, FREBEM, localizada em Nova Russas, no Ceará. Este estudo do Livro dos Espíritos, aqui na FREBEM, tem o Cláudio como facilitador. Começou com a primeira pergunta de Allan Kardec, feita aos espíritos: o que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E esse estudo será concluído com a pergunta número 1019, onde Kardec faz essa pergunta aos espíritos: o reinado do bem algum dia poderá ser implantado na Terra? Então, a gente já, passado quase 180 anos depois de elaborado essa pergunta, tá? Então, hoje a gente já sabe que o planeta está passando por uma transição planetária, né? Onde haverá a separação do joio do trigo, e, ao contrário do que muitos falam, ao invés de ter alguém com essa tarefa de separar quem vai para a esquerda e quem vai para a direita, naturalmente é a nossa vibração e a nossa consciência, tá? É que estabelece, tá? Se a gente vai permanecer aqui no planeta Terra, reencarnando, ou se seremos, tá? Ou se precisamos ser conduzidos para um outro planeta mais primitivo do que a Terra, como ela está passando de provas e expiações para regeneração. Bom, no sábado passado, falamos da lei da reencarnação, e a compreensão dessa lei é muito importante para a gente compreender até esse estudo do Livro dos Espíritos. É importante também para a gente ter essa convicção, ou mesmo essa certeza, que estamos, todos nós, dentro de um processo de reencarnações sucessivas, e em cada reencarnação a gente recebe como espírito, né? Todos nós somos espírito, né? Em cada nova reencarnação, um corpo físico diferente, com uma aparência diferente. E esse corpo físico que a gente recebe em cada reencarnação, é compatível com a tarefa que foi planejada a realizar. Como foi dito no sábado passado, esse corpo que eu, você e você tem hoje, na presente encarnação, é o corpo mais adequado para que a gente possa realizar aquele compromisso que a gente assumiu lá no planejamento, quando a espiritualidade deu todo esse suporte e assistência para que a gente pudesse colocar na programação encarnatória aquilo que fosse mais importante para a nossa evolução. Evidentemente, desde que a gente cumpra, tá? O que foi planejado. Na quarta-feira passada, o professor Rubens Almeida já trouxe uma questão que ela está relacionada com o que a gente estudou no sábado passado, que ele falou da lei da preservação, da lei da conservação, trazendo esse tema, tá, para o nosso aqui no nosso estudo. O que significa? Não basta você receber, ao encarnar, um corpo físico compatível com a tarefa que você se comprometeu a realizar. É necessário que você conserve, preserve e cuide adequadamente desse corpo, para que ele tenha uma duração, tá? Para que possa cumprir aquilo que se propôs a cumprir no processo reencarnatório. Então, a palestra da quarta-feira, ele estudou muito bem essa questão, tá?
para que a gente cuide do nosso corpo, cuide do que a gente recebeu ele em boas condições, né? Então, cabe a nós, cada um, cuidar adequadamente, sem extremos, né? Evidentemente, sem extremos e sem radicalismo, tá? É uma coisa com equilíbrio, tá? Em nessa nossa caminhada, tá? É importante o equilíbrio. Nem radicalmente de uma forma, como alimentação, ou seja, é, um exagero da alimentação, como também a falta da alimentação baseada numa convicção, numa crença. Tá? Então, é importante o equilíbrio. E agora, trazendo para o tema de hoje, que a gente vai falar das questões do Livro dos Espíritos, 93, 94 e 95, onde a gente vai estar falando do perispírito. Tá? Entendo, a gente, sábado passado, falou da reencarnação e hoje a gente vai falar do perispírito. E vocês vão perceber, no decorrer do nosso estudo de hoje, que muito daquilo que a gente falou no sábado passado vai servir de base para aquilo que a gente vai tratar hoje. Bom, só aqui, rolando aqui essa página. Bom, como nosso tema de hoje é o Espiritismo, mas antes de iniciar o tema, vamos então elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, pedindo que nos abençoe, agora e sempre nos dando luz e sabedoria, para que possamos seguir esta nossa jornada dentro de uma conduta pautada na ética, na boa moral, na boa moralidade e na retidão de princípios, tendo sempre o Evangelho de Jesus como nosso guia e nosso farol a indicar o caminho. Dito isso, graças a Deus, e agora pedir ao Joaquim para abrir o Evangelho ao acaso, para que possa trazer uma breve mensagem para o nosso estudo de hoje. Eu aqui o capítulo 16, e o item é o 4. Capítulo 16, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Capítulo 14, o item é o 4. Deus diz, honrai teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo sobre a terra, que o Senhor Deus te dará. Mas porque Deus promete, como promessa, a vida eterna e não a celeste? A vida terrena e não a celeste. A explicação está nessas palavras, que Deus te dará, suprimida na forma moderna do decálogo, porque ele modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos demorar na situação e nas ideias dos hebreus na época em que eles foram ditos, quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corpórea, e por isso deviam ser mais tocados pelo que viu do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhes falou uma linguagem que estava ao alcance da compreensão deles. E como se fosse a uma criança, ele diz, com perspectiva, o que poderia satisfazê-los naquele momento. Eles ainda estavam no deserto, a terra de Deus ia lhes dar, era a terra de promissão. O objetivo das suas aspirações, eles nada mais desejavam. A Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo. Isso é que a possuiriam se respeitasse os mandamentos. No entanto, por ocasião da vinda de Jesus,
Suas ideias estavam mais desenvolvidas, sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Jesus lhe inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que receberei a recompensa das vossas obras. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, para muitas religiões, assim como na sábado passado, onde eu falei que para muitas religiões, né, eles não acreditam na reencarnação, e também com relação ao perispírito, tá? Da mesma forma, para muitas religiões, somos compostos apenas de espírito e corpo físico. Tá? Ou seja, se a pessoa está desencarnada, só o espírito. E quando a pessoa encarna, corpo físico. Ou seja, seriam apenas, nesse pensamento e nesse entendimento, tá? De alguns, uma vez desencarnado, espírito. Tá? Encarnou, a palavra não seria nem encarnou, nasceu, né? Nasceu, então, corpo físico e espírito. E para muitos, se está no corpo físico, ao invés de espírito, chama alma. Tá? Esse raciocínio de apenas o corpo físico, tá? Ele dificultaria muito os trabalhos de ajuda, de tratamento nas casas espíritas, né? Porque ia tratar num processo de desobsessão, tá? No processo, aqui na apometria, tratar, não tem como, pela densidade do corpo físico, não tem como desdobrar e direcionar para ser tratado no Hospital Maria de Nazaré. Tá? O corpo físico não tem como fazer isso, porque ele é um corpo muito denso. Tá? É matéria, a coesão, tá? É muito, muito forte entre as células e as moléculas. Então, olhando para esse quadro, olhando para essa situação, então, isso inviabilizaria, tá, muitos tratamentos espirituais. Tá? Olhando nesse entendimento de que só tem o espírito e o corpo físico, ou seja, a criatura humana, tá? Só teria o espírito e o corpo físico. Tá? Bom, mas Allan Kardec, no Pentateuco, aliás, Allan Kardec, através dos espíritos, né, vieram as mensagens e fez com que já tivesse uma outra visão com relação à criatura humana. Tá? A Kardec já trouxe esse novo olhar: espírito, perispírito e corpo físico. Então, através de perguntas e respostas, Allan Kardec elaborava a pergunta, né, várias respostas eram dadas pelos espíritos, ele buscava aquelas que estivesse mais próximo da unanimidade, que seja unânime, tá? Para evitar, tá, de no decorrer da elaboração do livro dos espíritos viesse respostas que não fizessem sentido. Tá? Então, a partir desse olhar, a partir desse entendimento de Kardec, através daquilo que os espíritos trouxeram de informações, então já ficou evidenciado que haveria de ter um corpo intermediário, né, entre o espírito, que é extremamente sutil, é uma centelha divina, e o corpo físico tão denso. Tá? Então, não faz sentido, não faz para Kardec, tá? E para todo aquele grupo que auxiliou o Kardec, não fazia sentido. Como pode, tá? Você acoplar um espírito tão sutil, de uma frequência tão elevada, num corpo físico tão denso? Isso não fazia sentido. Tá? Então, veio já esse entendimento da existência de um perispírito.
para justamente fazer essa adequação, ou seja, de uma frequência muito elevada até chegar no corpo físico. O perispírito ele faz essa adequação, tá? Dessas energias, a adequação da frequência. Tá? Para que você possa ter uma ideia com relação ao perispírito, tá? Você pode pensar numa usina elétrica, tá? que seria o espírito, onde gera tensões altíssimas, tá? Mais de 100 mil volts. Não tem como essa energia gerada lá na hidrelétrica chegar até a tomada da sua residência. Tá? Não ia dar certo, ia queimar tudo. Há necessidade de ter transformadores nesse caminho, desde a hidrelétrica até a residência, tá? Nas tomadas da residência. Há necessidade de ter vários transformadores para ir rebaixando essa tensão, tá? Até chegar na tomada da casa. A gente pode utilizar, desde que tiver aquele aparelho, né, elétrico, esteja adequado para aquela tensão, tudo bem, vai funcionar adequadamente. Tá? É a mesma forma com relação ao espírito, perispírito e o corpo físico. Tá? Então, o perispírito ele faz essa adequação de energia, de frequência, para que o corpo físico ele não sofra, né, com essa... Imagina, chegar a uma frequência altíssima, não ia funcionar bem. Bom, uma coisa também importante com relação a essa questão, tá? Com relação ao perispírito. Eu estou trazendo inicialmente, tá, essas telas para a gente ter uma melhor compreensão, onde a gente vai chegar nas 3 questões, onde Kardec faz a resposta, vem aí os espíritos fazem a pergunta, aliás, os espíritos respondem, e depois tem a Miramês, né, o espírito Miramês, ele fez passou com uma linguagem mais fácil da gente compreender, tá? E quando a gente lê o livro do Espírito, tem algumas perguntas ali, algumas respostas que fica até difícil da gente compreender, tá? Mas aí Miramês já trouxe, tá? Uma resposta mais fácil da nossa compreensão. Então já acabei de falar, né, com relação àquele conceito, né, de apenas espírito e o corpo físico, e agora esse conceito de Allan Kardec, né, que já tem o perispírito, espírito, perispírito e corpo físico. Com isso, a gente passa agora para o conceito atual, tá? Esse conceito aqui, esse entendimento, espírito, perispírito e corpo físico, tá? A doutrina espírita, tá? Ela traz, tá, essa configuração, esse conceito. Agora, aquilo que Kardec chamou de perispírito, tá? Para que a gente possa trabalhar na apometria, fazer os atendimentos, tá? Foi necessário que tivesse aquela resposta que lá, na época de Kardec, tá? Ele não tinha ainda, tá? E não tinha como, tá? Aquelas pessoas daquela época entender aquilo que hoje é possível entender, que o perispírito, na verdade, tá? Ele é dividido em vários corpos espirituais. E isso possibilitou hoje a gente fazer aquilo que Kardec falou lá no livro dos médios, tá? Onde ele falou: o conhecimento aprofundado do perispírito vai resolver questões, tá? Patologias que no atual momento, lá em 1851, 52, naquela época não tinha como, tá? Então, ele deixou essa janela aberta, ele deixou já aberto para
estudos, tá? E com os estudos aprofundados, então, hoje, a gente já vê essa questão da seguinte forma: 7 corpos, todos nós somos constituídos, quando estamos encarnados, em 7 corpos, sendo que 2 corpos materiais, que é o corpo físico, e o corpo duplo etérico, que é uma cópia do nosso corpo físico, tá? O corpo duplo etérico também é um corpo material. Ele é feito de fluidos da quinta essência, tá? É por isso que quando se fala do pretérito, ele é quinto essenciado, né? Porque ele pertence à quinta essência. O que é isso? Tá? Tudo que existe aqui em nossa volta são constituídos, tá? Pelos 4, predominantemente os 4 elementos, tá? Água, ar, fogo, tá? Água, ar, fogo e que mais? Tá? Terra. Tá? Ou seja, esses são os 4 elementos. E esses 4 elementos, mesmo o ar a gente não vendo, mas a gente tem a percepção, tá? Tem a percepção que tem a circulação de ar. Tá? Fogo, da mesma forma, esse a gente vê e sente. A terra, tá? E a água. Então, são os 4 elementos que constituem predominantemente, tá? Aqui o nosso planeta. Então, o que é a quinta essência? Tá? Já é a nível de uma energia já mais sutil, tá? Do que aquilo que está aqui na matéria, tá? A ponto de ser, digamos, fluidos, mas tão sutis, tá? Que alguns médios, tá? Que têm a mediunidade mais ostensiva, eles conseguem ver o corpo físico. Você consegue ver o corpo duplo etérico. Tá? E nesse caso, esse corpo duplo etérico é tratado nos nossos trabalhos aqui na FREBEM. Tá? E uma vez, tanto o paciente que estando desdobrado lá no Hospital Maria de Nazaré, como também os médios, então lá eles conseguem ver o corpo duplo etérico do paciente. Então, quando a gente perde o corpo físico, a gente perde. Quando a gente, no caso, se encarna, a gente perde o corpo físico e perde também o corpo duplo etérico, tá? Porque ele da mesma forma que o corpo físico, ele é planejado, os engenheiros siderais, eles fazem toda a programação, projeto para que a gente venha com aquele corpo físico, daquela forma, com aquela aparência. Da mesma forma, é projetado o corpo duplo etérico, que vai ser uma cópia do corpo físico. E quando o corpo físico, quando há o desencarne da pessoa, tanto as energias, tá? A matéria que constitui o corpo físico, ele volta para a Terra. Tá? E as energias também que constitui o corpo duplo etérico, ele também volta para a Terra. O que é que permanece em todas as encarnações? São os outros corpos, os outros 5 corpos mais sutis, que, falando do mais denso para o mais sutil, tá? O mais denso, tá? Dos corpos espirituais, mais sutis, mais denso é o corpo astral, que tem a mesma aparência, ou seja, o corpo físico, o duplo etérico tem a mesma aparência do corpo físico, que tem a mesma aparência do corpo astral. Então, é o corpo astral, esse branquinho, que para quem está podendo ver aí na tela do celular ou no computador, é o corpo astral, que ele é desdobrado para fazer os trabalhos aqui na casa, tanto dos médios como também dos pacientes. Então, quando a pessoa desencarna, ela continua com 5 corpos espirituais mais sutis. O corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico
e o corpo átomo, que é a centelha divina, é o espírito. Tá? Portanto, por que muitas das vezes, tá, foi falado no sábado passado, por que muitas vezes a pessoa se questiona? Por que eu estou doente? Por que eu nasci tão doente? Por que eu nasci com a doença incurável? Que eu não fiz nada nessa existência? Mas é porque aquelas energias referentes àquela doença, tá, ela veio das encarnações anteriores para a encarnação atual, através do corpo astral. Tá? Portanto, e veio para ser expurgado. Tá? Então, exatamente na programação encarnatória de cada um de nós, é colocado ali na programação aquilo que a gente vai resolver naquela encarnação. Tá? É por isso que a gente não veio aqui para nessa atual encarnação, a gente não veio para nascer no berço de ouro, saúde plena, as melhores faculdades, falando de um homem, digamos assim, ou de uma mulher. Aí depois casa com uma pessoa maravilhosa, depois tem filhos maravilhosos. Tá? Isso aí, tá, é uma condição que a gente vai ter tudo isso aí, tá, lá na frente, quando a Terra estiver já adquirida a condição, tá, de planeta regenerado. Porque todos nós, tá, viemos para resolver questões das vidas passadas. Tá? Essa é a programação, esse é o processo evolutivo de cada um de nós. Por mais rico que a pessoa venha dessa encarnação, ela veio, aquilo que parece ser maravilhoso, desde que ela saiba fazer um bom proveito, porque é uma prova. E vai ter ali todas as condições dela fracassar. Por quê? Ali é um estímulo para o orgulho, é um estímulo para o egoísmo e é um estímulo para a vaidade. Agora pensem, uma pessoa rica, tá? Ela ter essa preocupação de se manter numa condição de humilde, né? Humilde, que eu falo, né? Porque pobre, não. Humilde de coração, tá? Ela se manter humilde mesmo com a riqueza. Isso é uma prova muito grande, tá? Que muitos fracassam. E outros conseguem cumprir a prova com êxito, tá? Mas para isso vai precisar vencer todas essas questões, tá? Que alimenta e vai a todo momento criando as condições mais apropriadas para a pessoa fracassar, cair por causa do orgulho e do egoísmo. Bom, essa visão, tá, é importante, até eu estou trazendo aqui no estudo dos livros dos espíritos, tá? Porque a gente está falando de perispírito. Tá? Então, alguns de vocês, tá, que ainda não estudaram a doutrina espírita, tá, que ainda tem aquela lembrança, né, aquilo que passaram para a gente, tá, de que era só apenas o espírito e o corpo físico. A doutrina espírita já trouxe, né, já esse novo olhar, esse novo entendimento de espírito, perispírito e corpo físico. E agora estamos trazendo, tá, já esse novo olhar, esse novo entendimento de 5 corpos espirituais, 2 corpos materiais, tá, corpo físico e corpo duplo etérico, e 5 corpos espirituais muito sutil, onde as médiuns e os médiuns que têm ostensividade, tá, nas suas mediunidades, conseguem, tá, eles conseguem ver o corpo astral. Pode falar, Cristiane. Arlindo, boa tarde a todos. Boa tarde. Todos os centros espíritas, kardecistas, eles já têm esse entendimento ou ainda tem uma divisão nesse sentido? Nem todos ainda, tá?
eles ainda aceitam a condição do perispírito, na verdade, não ser apenas um mediador ali, tá? Entre o espírito e o corpo físico. Muitos deles ainda continuam falando perispírito, tá? Perispírito, mas não tem como, mas só que esse conceito, tá, de 7 corpos não é coisa recente, não, tá? Antigo. Na Índia, tá? Desde muito tempo, tá, que aqueles povos eles já tinham esse entendimento, tá? Dos corpos setenários, tá? 7 corpos. Todas esses tratamentos holísticos, né? Eles também consideram 7 corpos, tá? E para a gente aqui da apometria, através dos 7 corpos que a gente consegue, de fato, identificar onde é que está o problema, porque cada corpo tem suas propriedades, cada corpo tem seus atributos. Por exemplo, qual o atributo do corpo duplo etérico, que é igualzinho ao corpo físico, tá? E é material, tá? É o corpo de energia. É nele que estão os chakras. Tá? O atributo, tá, mais principal do corpo astral, aquele que é desdobrado, lá para o Hospital Maria de Nazaré para ser tratado, são as emoções. Tá? É no corpo astral que tem as emoções, tanto boas como ruins. Tá? O ódio, tá? Que é negativo, está no corpo astral. Tá? O sentimento de empatia, sentimento positivo, todos, também está no corpo astral. Então, é o corpo onde é feito o tratamento, que é a partir do corpo astral, onde a gente vai identificar, a partir das informações do paciente, né, que ele coloca ali na ficha dele, o que é que ele está precisando ser atendido. Né? Então, é a partir do que é colocado na ficha que a gente consegue fazer a investigação no corpo astral e identificar aquilo que é espiritual, tá? Para ser tratado. Que é importante, né? Que nem tudo é espiritual, né? Ou seja, a medicina, se a pessoa está doente, ela tem que procurar médico, tá? Especializado naquela patologia. Mas aquela doença ela pode estar sendo potencializada por um processo obsessivo, um processo espiritual. Então, convenhamos que o médico ele não vai resolver o problema espiritual. E as casas espíritas não vão resolver aquele problema que é da medicina. Tá? Qual é o cenário melhor? A medicina cuidar daquela patologia que eles se especializaram e os trabalhos, tá, realizados de ajuda fraterna, realizados na casa espírita, tratar aquela parte que é espiritual. Porque fazendo isso, a possibilidade da pessoa melhorar é grande, tá? Porque o corpo físico está sendo tratado pela medicina. E os corpos sutis estão sendo trabalhados, são sendo tratados pelos trabalhos de ajuda fraterna, através de desobsessão simples, e vários tipos na apometria aqui, nossa, que já cuida das obsessões mais complexas, enfim, tá? Todos esses trabalhos que cuidam da parte espiritual é importante para tirar aquilo que está mais. Tá? Lembra que na sala passada eu falei que existe na programação que vai ter que passar por aquilo. Aí o processo obsessivo coloca mais bastante coisa sobre aquele fardo que você está carregando, aquela pessoa não vai suportar. Então, se você faz um tratamento na casa espírita, retira aquilo que está mais, que é espiritual, e a pessoa tendo merecimento, tá? Também tem isso, tá, gente? Tendo merecimento, ela vai suportar, seguir a vida dela, né, com aquilo que ela veio para cumprir. Tá? Eu toquei no merecimento, que é muito importante, tá, Cristiane? É muito importante, tá? Quando a pessoa busca, tá? Tratamento nas casas espíritas, tá? É muito importante, tá? Que ela também tenha merecimento,
tá? Que ela também não considere como sendo uma terceirização, tá? Chegar, olha, eu tenho um problema e eu quero que você resolva, tá? Não é, porque aquele problema, tá? Tem uma causa, e aquela causa, tá? Foi atitudes equivocadas daquela pessoa. Portanto, tá? Ela tem que ser uma parte muito ativa no processo de tratamento. Tá? Por isso que a gente sempre fala, tá? Merecimento. O merecimento é a pessoa estar, de fato, tá? Buscando sair daquela condição onde ela entrou. Por exemplo, ela está numa condição X, tá? No comportamento dela, tá? Que levou aquela situação ou abriu portas para aquela condição acontecer. Tá? E, então, é necessário também que ela faça também a autoavaliação, tá? Faça também aquela reforma íntima para buscar por que isso está acontecendo comigo, além daquilo que já vim para passar por ele. Onde é que eu estou falhando na minha conduta? Tá? Porque quanto melhor a conduta, melhor a vibração e mais difícil vai ser você ser atingido pelos processos obsessivos. Então, por isso que é importante também a reforma íntima, tá? Bom, Cristiane, foi respondido, senão você acrescenta mais, tá? Não, foi respondido sim, é que eu tive com uma pessoa daqui de Nilópolis, que é de um centro espírita, aí eu fiquei conversando sobre isso, e ela nem conhecia essa questão dos 7 corpos, aí eu achei esquisito. Mas... Quando a pessoa responde, tá? Quando você faz uma pergunta e a pessoa responde, eu nem conhecia, eu não conheço, tá? É uma resposta sábia, tá? Agora, quando a pessoa faz a pergunta e a outra chega e fala, eu não conheço, mas eu já não gosto, tá? Ou seja... Mas foi mais ou menos isso. Aí, para evitar conflito, eu fiquei meio quieta, porque eu acho mais, assim, para mim, é mais reconfortante essa questão dos 7 corpos. Isso, porque o que acontece? Existe muito essa questão... Tá? É melhor esse 7 corpos. Essa questão eu considero até um pouco de egoísmo, tá? A pessoa se apropriar da verdade. Ou seja, uma vez, tá? Ela se coloca na condição dela ser a dona da verdade. Tá? Quando o mais sábio é você fazer a pergunta, a pessoa chegar e falar assim, eu não conheço, mas se essa resposta foi importante para você, eu vou buscar, tá? Saber de que se trata para poder eu te dar uma resposta. Não, ela não queria nem ouvir, na verdade, sobre isso. Olha, isso acontece muito, tá? Mas a gente, tá? A gente não lida com essa questão assim de uma forma assim, olha, mas assim, como assim? Não, eu considero, e nós consideramos aqui, tá? Aqui na casa, que cada um ao seu tempo. Certo? Cada um ao seu tempo. Não é o tempo ainda daquela pessoa, tá? E muitas das vezes, tá? A pessoa, para poder ela ter essa mente mais aberta, tá? Essa expansão de consciência, muitas das vezes ela não busca isso, tá? No momento em que ela está bem, ela procura pela dor, tá certo? Então, não precisa ter uma expansão de consciência, não precisa buscar novos conhecimentos, tá? Porque está doente. A pessoa, imagina se a gente buscar isso antes de ficar doente, que seria tão bom, né? Bom, preventivo, né? De forma preventiva. Beleza, Cristiane. Mas alguém gostaria porque após essa tela, aí eu vou estar entrando exatamente nas 3 questões de hoje. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação a essa questão, né? Primeiramente, apenas o corpo, apenas o espírito e o corpo físico. Depois Kardec já trouxe esse novo conceito, né, de espírito, perispírito e corpo físico. E a gente trazendo, tá? Quando eu falo a gente, não é só
a FEBEM. São muitas casas, tá? E muitos locais mesmo, tá? Além de casa espírita, que trabalha também com as curas, tratamento holístico também trabalha, tá? E é isso que a gente entende como sendo o que faz mais sentido para a gente, tá? Principalmente no nosso trabalho. Tá? Mas alguém gostaria de... Tá? Bom, seguindo em frente, tá? Vamos agora para... Eu vou trazer assim, um conceito assim, mas depois eu vou fazer as perguntas. No espiritismo, o perispírito é o envoltório fluídico ou corpo espiritual que une o espírito ao corpo físico, atuando como uma espécie de vestimenta e conexão entre o mundo espiritual e o mundo material. Tá? O mundo espiritual é a quarta dimensão, tá? E o mundo material é esse que a gente está encarnado aqui agora, tá? É a terceira dimensão. Então, é o perispírito que possibilita, tá? Esses corpos, tá? Esses vários corpos, tanto o material como o espírito, eles estarem, tá? Simultaneamente em várias dimensões. Ele é formado por uma substância sutil, mais leve que o corpo físico, e que permite ao espírito manifestar-se no mundo físico. Então, para que o espírito se manifeste no corpo físico, tá? Ele precisa, mas de fato, se manifeste, que aqui propriamente dito, de fato, você interage mesmo, você podendo movimentar um objeto, lidar com as coisas materiais. Tá? Então, é necessário que o espírito esteja encarnado no corpo físico, porque se ele estiver desencarnado, ele vai depender daquilo que Paulo César Frutuoso trabalhava, né, que é a materialização do espírito, usando muita, assim, uma quantidade, um quanto enorme de energia daqueles médios doadores, né, aqueles médios de efeitos físicos, né, para poder se materializar, para que ele pudesse fazer a cirurgia, e ali as pessoas, vendo ele ali, materializado, tá? Mas isso aí é a exceção, tá? O espírito mesmo desencarnado, ou seja, o corpo físico, ele com 5 corpos, ou seja, o corpo físico, tá? Ele vai interagir através, tá, de aqueles que prejudicam através de processos obsessivos, tá? E aqueles que ajudam, tá? Através de fluidos, através de boas energias, através de intuição, tá? Mas você não sente ele tocar em você, tá? Então, é necessário que tenha um corpo físico. Definição. O perispírito é um corpo espiritual que envolve o espírito, criando um elo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Qual a função? Ele serve como um veículo para o espírito manifestar-se no mundo material, permitindo que o espírito interaja com o corpo físico, sentindo e percebendo o mundo a seu redor. Então, os nossos 5 sentidos, tá? Eles não são típicos do próprio corpo físico. Tanto é que quando o corpo físico morre, não tem mais perde os sentidos. Por quê? Porque os 5 sentidos, ele é um atributo do corpo sutil por nome de mental superior. Tá? Lá no corpo mental superior que tem esse atributo dos 5 sentidos. E como funciona? Tá? Tudo é assim na velocidade do pensamento. Tá? Quando você vai, por exemplo, o tato. Se você tocar, tá, acidentalmente em algo muito quente, tá, e queimar teu dedo, vai entrar ali várias leis, tá, ali imediatamente, tá? A lei da conservação, tá? Vai entrar ali a lei da conservação para poder você vai puxar sua mão imediatamente. Tá? Aquela informação, por que você vai puxar também imediatamente? Porque quando você sentiu através do tato o teu dedo queimar,
essa informação, tá, foi passada imediatamente através dos corpos mais sutis até o espírito. A resposta vem imediatamente, que as decisões são do espírito, tá? Ao você sentir seu dedo queimar, a informação vem para o teu cérebro físico, vai passar para o cérebro do corpo duplo etérico, para o cérebro do corpo astral, e vai até o espírito que toma a decisão. Ele manda você imediatamente retirar a sua mão. Tá? Quando você coloca, por exemplo, comigo, eu tenho, não sei se faz efeito para todo mundo, mas eu acho que é um belo de um remédio. Às vezes acontecia alguma coisa que eu tocar em alguma coisa quente, queimasse o dedo, tá? Se eu passasse mel imediatamente, tá? Doía a beça, mas depois tinha aquele alívio e não criava bolha. Então, eu estou usando isso aí para essa informação. Tocou o seu dedo naquele objeto quente, naquela panela quente, a informação vai ao espírito, o espírito dá o comando para você retirar imediatamente o dedo, aí você coloca o mel de abelha, vai arder a beça, e a informação está indo para lá, tá? Mas é um remédio que foi colocado. Quando alivia essa dor, tá? A informação também é enviada lá para o espírito, tá? Para vir a informação de que aliviou. E aquilo vai ficar numa memória, tá? Aquilo vai ficar numa memória que é do corpo búdico, e que aquele remédio, para aquela situação, ele pode, tá? Te ajudar. Então, tudo aquilo que a gente adquire, todo o nosso conhecimento durante a nossa passagem aqui pelo corpo físico, nessa atual existência, tudo isso é um aprendizado para o espírito, tá? Todas as informações, desde o momento em que a gente nasce, tá? Até antes, essa memória fica desde o momento da concepção ao nascimento e a morte do corpo físico, todo esse nosso aprendizado, tá? Aprendizado, quando eu falo, tá? Juntando tanto aquilo de bom que a gente aprendeu, como aquilo também de ruim que a gente fez, que é através dessas informações, tá? Que o espírito adquire através dessa existência, que vai adquirindo cada vez mais conhecimento e vai entrando no processo de evolução, degrauzinho por degrauzinho. Tá? Por quê? O corpo, o cérebro físico, tá? Quando a pessoa morre, desencarna, o cérebro também perde todas as funções. Tá? Imagina se isso ficasse armazenado no cérebro físico, aí você morre, acabou as informações, tudo aquilo que você aprendeu foi perdido? Não. Tá? Tudo que a gente está aprendendo, passando, todas as situações que a gente passa, boa, ruim, tudo isso está sendo armazenado. Isso, tá, faz parte, é uma aquisição de conhecimento do espírito. Tá? Isso vai ajudar nas próximas decisões, na programação da próxima encarnação. Portanto, os 5 sentidos tá dentro faz parte da estrutura do perispírito na visão de Kardec. E para a gente agora um atributo do corpo mental superior, que é corpo também sutil. Mudanças, né? No espiritismo, tá? Acredita-se e tem toda a convicção, eu diria até certeza, que o perispírito muda de acordo com o mundo em que o espírito se encontra. Ou seja, ele se adapta à densidade e às características do mundo em que o espírito está vivendo. Então, se a pessoa está encarnada num planeta primitivo, tá? O corpo físico vai ser programado para estar compatível com aquela situação. Se está no provas e expiações, onde a gente está vivenciando hoje, é assim. Já o planeta Terra, quando ele estiver já regenerado, tá? Já muda, tá? A estrutura, já muda a programação. Por quê? Porque lá já não vai ter mais tanta doença. Praticamente as doenças são mínimas lá na Terra regenerada, no mundo de regenerado. Tá?
Então, também acontecem mudanças também, tá? E podemos trazer até esse exemplo aqui para o planeta Terra, onde as pessoas conseguem se adaptar lá na Finlândia, lá na Groenlândia, num local, tá? Onde é frio o ano todo, tá? E a pessoa se adapta, tá? O corpo físico se adapta para aquela situação. Tá? Outros moram no deserto, tá? A vida toda no deserto. Eles estão adaptados àquela situação. Mas aquele que está no deserto, se por algum motivo ele tiver que morar lá na Groenlândia, lá no Polo, tá? Acredita-se que depois de um certo tempo, tá? Ele possa se adaptar lá também, mas não de imediato, porque a mudança é muito grande, muito brusca. Ainda nesse resumo que eu fiz para vocês, relacionamento com o corpo físico. O perispírito está intimamente ligado ao corpo físico, recebendo impressões do mundo material e transmitindo-as ao espírito, tá? Aquilo que foi falado agora há pouco, tá? Vale até a repetir isso aqui. O perispírito está intimamente ligado ao corpo físico, recebendo impressões do mundo material através dos 5 sentidos e outras coisas mais, transmitindo ao espírito. Desencarnação. O perispírito é formado por uma substância sutil, semelhante a um fluido que é mais leve e transparente do que o corpo físico. Muito bem. Ele é formado por uma substância sutil, aquela da quinta essência, né? Que eu falei agora há pouco, semelhante a um fluido, mas ele também é material, tá? Quando a pessoa desencarna, quando o corpo perde o corpo físico, tá? Que é uma vestimenta, né? É como que a gente troca, aquilo que para a gente é mudar de roupa, para o espírito, tá? Aquele corpo físico já perdeu um prazo de validade quando a pessoa cuida direitinho dele, ou então, por medidas equivocadas, abreviam, né? Então, como sendo uma troca, o espírito, a troca do corpo físico, tá? É como sendo uma troca de uma roupa, de uma vestimenta. Tá? Nesse caso agora, tá? Vamos agora para a questão 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura, essa é a pergunta de Kardec. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta dos espíritos. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Bom, essa resposta aqui dos espíritos, a gente hoje entende, tá, como sendo, ele está falando, tá, dos corpos sutis, tá, porque o corpo físico, tá, ele não se desdobra, ele não tem como ele se passar de um local para outro, assim, na velocidade do pensamento, porque não tem como. Mas já os corpos sutis fazem isso, tá? Por exemplo, nos trabalhos nossos aqui, da casa, quando a gente faz todas as etapas de investigação, quais são as causas da patologia do paciente que a gente está tratando, e é feita a investigação, é verificada a causa, sendo espiritual é tratado. Quando conclui essa etapa aí, tá, de investigação, identificação, traz para dialogar, esclarecimento, aquela entidade reconhece que ela estava equivocada, ela faz as reparações, é tratada e é encaminhada para o local onde ela continua o estudo e tratamento. Tá? A partir daí, vai ser tratado os corpos sutis, né? O corpo astral, mental inferior e mental superior. Tá? Nessa parte aí, quando
conclui o tratamento nos corpos, tratamento também no corpo do pretérito. Feito esse tratamento lá no Hospital dos Corpos, aquilo que foi tratado nos corpos sutis, tá? Os corpos espirituais, depois o corpo físico recebe, tá? Recebe aquele benefício, porque se o problema era espiritual, resolvido lá, algumas pessoas já melhoram, tá? Quase que imediatamente, outros levam algum tempo, outros precisam de 4 atendimentos, outros precisam de 5 atendimentos. Cada caso é um caso, tá? Todos nós somos um universo diferente, tá? De virtudes e de problemas. Tá? Então, quando é concluído o tratamento dos corpos, tá? É feita uma limpeza na casa do paciente, limpeza energética. Só que o tempo que leva, eu estou aqui na FEBEM, tá? O tempo que leva para os médios, tá? Irem, tá? Através do corpo espiritual, do pretérito, e lá na casa do paciente, o tempo que leva para ir para o paciente aqui vizinho, é o mesmo tempo que leva para ir chegar na casa de um paciente lá no Japão. Tá? A gente fez, algum tempo atrás, um atendimento de uma paciente de Portugal. Tá? Portanto, as médicas, se tiver algumas que participaram aqui no estudo, elas têm isso muito claro para elas. O tempo que levou para ir lá na casa do paciente em Portugal foi o mesmo para que fosse aqui próximo. Por quê? Porque lá não existe essa questão de tempo e espaço. É tudo aqui e agora. Então, por isso que é tudo muito rápido. Vai lá, faz a limpeza e volta, assim, na velocidade do pensamento. Sim? Na velocidade do pensamento, né? Acho que você acabou de falar, né? Isso, velocidade do pensamento. Né? Porque na quarta dimensão, ou seja, na dimensão dos espíritos, né? No nosso trabalho aqui na casa, a gente vai na quarta dimensão, tudo é a velocidade do pensamento. Tá? Imagina, se você nesse momento, imagina uma estrela, daquelas 3 estrelas, né, que chama as 3 Marias. Tá? À noite, se você, nesse momento, se você pensar nas 3 Marias, tá, já a coisa assim, instantânea, tá? É o pensamento. Tá? O pensamento não tem nem como contar tempo, porque é imediato. Aí sim, aí vem aqui a resposta não é nem resposta, é um esclarecimento, tá, de Kardec, com relação à questão 93. Ele diz, envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Tá? Ficou aqui assim uma coisa meio confusa para a gente, tá? Porque é a forma, né, que ele escreveu e foi traduzido. Tá? Mas vamos agora pensar o que é. Imagina uma cebola, tá? Várias camadas. Imagina um abacate. Tá? O caroço, tá? O caroço tem a polpa e tem a casca. Tá? Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona, tá? Com relação aos corpos, com relação ao perispírito. Tá? Então, são camadas, tá? que envolvem o espírito, porque o espírito é uma centelha divina, é muito sutil. Tá? Então, é necessário que eles estejam envoltos com esses corpos para poder passar pela experiência aqui no corpo físico. Vamos aqui. Miramês, tá? Ele também é um espírito, né? Que ele trouxe esse entendimento também de uma forma mais comentada. Então, ele diz, assim como damos formas aos nossos pensamentos e, de certa forma e de certo modo, vida às nossas ideias, nós somos um produto dos pensamentos de Deus e recebemos vida pelo seu poder magistral, pela arte que ele tem de criar. Somos filhos de Deus, como somos pais dos nossos pensamentos. Tudo que criamos povoa a nossa mente. E a nossa mente a nos entregar
os resultados das nossas intenções. É muito importante, tá? Onde nossos pensamentos estão, nós estamos. Portanto, e o universo devolve. Se você irradia pensamentos de inveja, de cobiça, de desejar mal ao próximo, o teu pensamento, ele modula as energias, tá? Então, teu pensamento modulou aquelas energias que são grosseiras e densas, porque é inveja, tá? Essas coisas todas, e você mandou para aquela pessoa. Só porque aquelas energias, tá? Elas foram mandadas também para o universo. E o universo devolve, tá? Então, é por isso que é muito importante ter cuidados com os maus pensamentos, tá? E da mesma forma, se você tem um bom pensamento, tem uma vibração boa, e quando você irradia ou você mentaliza e o teu pensamento ele vai modulando energias, tá? Boas, e o universo vai te devolver energias boas. É por isso por isso que a gente colhe o que a gente planta, tá? Tanto nas reencarnações, como também nos pensamentos. Nos pensamentos, a gente colhe o que a gente planta. Se a gente usa de um pensamento ruim no processo de vingança ou desejar o mal a outra pessoa, aquelas energias ruins vão, de fato, chegar até aquela pessoa, mas ela também segue com o universo, elas vão voltar. Tá? Então, é por isso que ter cuidados com relação aos pensamentos. Sempre estar vigilante quanto aos pensamentos. Desde quando fomos criados começamos a viajar do alfa ao ômega, do ômega ao alfa, porém necessitamos de instrumentos para essa grande viagem. Assim como na Terra, precisa-se de roupas para vestir e de carros e outros instrumentos para viajar. Essa é a lei universal. Tá? Então, esse caminho essa mão dupla, tá? Que existe. O espírito reveste de uma roupagem a que chamamos de perispírito, sem que esta seja definitiva. Ela é apurada conforme a evolução do espírito, ou suprimida de acordo com o mundo em que ele habita. Esses espíritos, sabe, que a gente entende que são mais evoluídos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, o patrono aqui na nossa casa, tá? Eles possivelmente não vão mais precisar encarnar aqui no planeta Terra. Tá? Então, quando já não precisa mais da reencarnação, não precisa mais, tá? Desses corpos que estão mais próximos à matéria, como o corpo astral. Tá? Então, ele só vai ficar com os corpos mais sutis. E com isso, eles não ficam aprisionados aqui na psicosfera do planeta Terra. Eles podem se deslocar para outros orbes, tá? Com mais facilidade, porque eles estão muito sutil. Eles podem viajar na velocidade do pensamento. Nós, que estamos ainda nessa atual estado de evolução, ou seja, nós estamos ainda muito ligados à matéria, tá? Enquanto a gente não evoluir, a gente vai ficar, ou fica aqui no planeta Terra em processo de reencarnação, tá? Se for merecedor, ou então vai ser conduzido para um outro planeta e lá vai seguir o processo de reencarnação. O espírito reveste de uma roupagem que chamamos de, já falei, né? Pode observar o fruto de uma árvore, por mais simples que seja, o seu líquido, a essência, ou, se assim podemos o chamar, o néctar, sempre se encontra protegido por vários corpos para que possa cumprir o seu dever de nutrir homens e animais, insetos e aves. Verificamos o mel das abelhas, alimento salutar, fortificante, incomparável para os homens, como vem sendo ele guardado pelas operárias de um apiário, é revestido por muitos processos que os próprios homens não aprenderam ainda, por serem todos naturais, sem nenhuma perda da substância alimentícia e
medicamentos. Então, Miramês, ele traz sempre, tá, esse paralelo com relação à questão do perispírito, dos envoltórios, tá, com a natureza, tá? E cita até que até hoje o homem não tem essa compreensão, tá? Ele nem sequer consegue entender como é que a abelha faz tudo isso, tá? Aí a natureza, tá? O espírito propriamente dito não foge a essa lei, se reveste de muitos corpos e destitui-se dos mesmos quando deles não precisa mais. Enquanto cresce, vai se desvencilhando das roupagens que são sempre grosseiras e tornando-se livre na liberdade de Deus, nosso Pai e Criador. O perispírito, para nós na Terra, é de grande valor. Ele nos livra e nos protege de certos enervamentos ou contrações que o espírito poderia sofrer sem a sua proteção, ante o ambiente negativo e carregado de magnetismo inferior. O espírito reveste-se de corpos de acordo com o ambiente em que está agindo, ou em que vai trabalhar. Qual o vaqueiro que usa a roupa de couro, além da sua costumeira, para correr dentro do mato, como usa o cavalo que o protege e o ajuda no seu mandato? Eis aí um porquê da necessidade dos corpos usados pelos espíritos na sua jornada terrena. Um outro paralelo, né, que trouxe com a questão do vaqueiro, né? Para ele entrar no mato, é necessário que ele tenha proteção de couro, como também, de alguma forma, o cavalo tenha proteção. Por quê? Qual é esse paralelo? É porque aqui na matéria onde nós vivemos, tá? É um ambiente bem hostil, tá? Para o espírito ter esse contato direto, sem ter o perispírito intermediando, tá? Até chegar no corpo físico. Para que vocês percebam com relação aos maus pensamentos que foram falados agora há pouco, todos os nossos pensamentos ruins, tá? Eles são energias e eles são transformados em formas de pensamento. Aquilo que a gente pensa, tá? A gente não vê, mas isso cria uma forma e fica na psicosfera da Terra. Então, imaginem, 8 bilhões de pessoas encarnadas atualmente. Imagina quanto se produz de pensamentos negativos e ruins de todas essas pessoas. Acaba formando em volta da Terra uma psicosfera acinzentada. Tá? Tão forte né? Tão a negatividade tão forte que faz com que isso aconteça. Aí fica, tá? A natureza buscando, tá? Equilibrar, tá? Para poder proteger também a Terra, tá? Então, é por isso que chega um momento em que, da mesma forma que a gente evolui, os planetas também vão evoluir. Estão em constante evolução. Ainda mais Miramês. O perispírito, para o espírito, ainda é uma veste grosseira, no entanto, para os homens, além de ser invisível, é uma substância delicada, com um poder ideoplástico extraordinário, obediente à vontade da alma que usa como veste temporária. Ele se unifica em torno do espírito por uma lei de atração criada pela chama divina que o sustenta e dirige até quando lhe aprouver. Quando diz aqui, tá, que é grosseiro, no entanto, tem um poder ideoplástico extraordinário, obediente à vontade da alma. Então, o espírito inferior, tá? O irmão inferior que ainda está vibrando nas energias muito pesadas, tá? Muitas das vezes, com o poder da mente, eles podem manipular ou moldar o corpo astral deles para se apresentar com uma forma diferente. Tá? Pode tanto se apresentar com forma diferente, animalesca, para fazer medo, como também pode se apresentar com uma forma de uma pessoa... imagina, um ente querido meu, que já desencarnou,
E um espírito inferior, ele modela o corpo astral dele, tá? Que é aquele corpo sutil, tá? Modela de modo que ele se pareça com um parente meu, tá? Querido, que desencarnou. Se eu não tiver conhecimento, ele vai me enganar, porque eu vou achar que eu estou vendo, tá? Um familiar, um ente querido, tá? E, na verdade, foi feita essa modelagem com o objetivo não nobre. Tá? Da mesma forma, o espírito superior, ele pode se apresentar, tá? De uma forma diferente do que ele era, tá? Naquela existência, tá? Porque muitas das vezes, imagina, ele alguém que teve contato, tá? Lá numa existência, lá no passado distante, com aquele ser que já está, aquele espírito que já está mais evoluído. Tá? Se ele se apresentar com a aparência da última encarnação, aquela pessoa não vai reconhecer. Tá? Então, ele se apresenta com a aparência que ele tinha naquela época que ele conviveu com aquela outra pessoa. E aquela pessoa vai reconhecer imediatamente. Portanto, essa possibilidade, tá? Dessa característica de ideoplastia do perispírito, o Kardec fala perispírito, mas a gente agora fala do corpo astral, ele é utilizado, tá? Por mal, os espíritos inferiores fazem isso, só que está plantando, tá? E vai colher, tá? Isso tem consequência. E os bons espíritos, tá? Eles também utilizam essa característica, tá? De uma forma nobre, de uma forma, tá? Que tem um propósito nobre ali. Então, essa é uma característica também do perispírito. Porque a questão 94, ela pergunta, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Tá? Resposta dos espíritos. Do fluido universal de cada globo. A razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Tá? Portanto, essa nossa forma que a gente conhece aqui humana, pode ser que em outros planetas não seja exatamente igual a essa que a gente está acostumado. Tá? Então, se um espírito, tá? Espírito superior, tá? Ele concluiu a missão dele, a missão aqui no planeta Terra, ele é designado para outro planeta, se aquele planeta, a aparência das pessoas não ser exatamente igual à nossa, tá? Ele vai moldar o corpo, o perispírito dele, para poder estar de acordo com o que aquelas pessoas estão acostumadas de ver. Imagina, no outro planeta que as pessoas são 4 metros de altura. Se ele aparece lá com 1,60 m, tá muito diferente. Tá? Então, ele se apresenta com as mesmas características. Imagina no planeta, no planeta onde as pessoas são miniaturas, praticamente. Tá? Então, ele vai se apresentar daquela forma, ser mais compatível, tá? Para não chocar, para não se tornar algo tão diferente com relação aos demais. É necessário que se revistam da vossa matéria, já dissemos. Tá? Já está indo para os 10 minutos, 8 minutos finais. Miramês ainda traz aqui esse esclarecimento. O hálito divino sai de Deus na sua unidade perfeita. Contudo, ao situar-se no universo como fluido cósmico, toma características diferentes em mutações diversas, de acordo com o ambiente onde vai prestar serviço pela vontade do Senhor, pela vontade de Deus. Em cada mundo, considerando a evolução dos povos que o habitam. Os fluidos são correspondentes à escala evolutiva dessa mesma humanidade. Eles se mudam um pouco, até de país para país, na própria Terra. Verdadeiramente podemos afirmar que se muda o campo fluídico de pessoas para pessoas. E é sobre essas mudanças
que queremos conversar, do que tange ao envoltório espiritual, tá? Que é o perispírito. Há muitos espíritos que vêm à Terra em trabalhos assistenciais, entidades de muita elevação que, ao chegarem ao nosso mundo, mudam de roupagem fluídica para suportarem o ambiente que acolheram para trabalhar. Como acontece com quem sai de um lugar muito quente para uma região fria, necessariamente começa a usar as roupas do ambiente em que vai permanecer. O perispírito é, pois, uma roupa do espírito trocável, igual às roupas humanas, diferenciando-se das vestes terrenas pela sua estrutura, na capacidade de assimilar e de obedecer à vontade do espírito, em comparação às da terra, tem uma natureza divina. Bom, é por isso que é importante, tá? A gente está falando aqui, o estudo do livro dos espíritos, então a gente está falando aqui de perispírito, né? E quando a gente já tem esse olhar com relação aos 7 corpos, tá? Aí já pode falar não perispírito como um todo, vai falar assim, o corpo astral, tá? Corpo astral desse espírito que continua em processo reencarnatório aqui na Terra, tá? Então, se é um esquimó que vai reencarnar, né? Então, o corpo astral, tá? Dele vai ser tirado ali um modelador, tá? Organizacional, tá? Biológico, tá? Para poder aquele corpo físico estar compatível para aquele lugar onde ele vai nascer. Então, ele diz aqui que na própria Terra, aqui no planeta Terra, tem lugares tão diferentes com relação ao deserto e o Polo Norte, né, Polo Sul, que aqui mesmo, tá, já há necessidade dessa preparação para poder lidar com essas situações tão diferentes. Agora, imagina, tá, em outros orbes, em outros planetas. O perispírito é o condutor dos centros de forças, capaz de obedecer fielmente à engrenagem da alma em ainda estar escondida nos segredos da vida, e que faz uma ligação perfeita com as glândulas endócrinas do corpo físico, e dessa harmonia é que teremos e desfrutaremos dos princípios da felicidade. Bom, isso aqui é muito importante, tá? Para quem já estudou aqui com a gente com relação aos trabalhos da casa, né? Então já tem esse entendimento, tá? Que no nosso corpo físico nós temos órgãos e glândulas que estão ligados ao corpo do pretérito, aos chakras correspondentes às glândulas, que por sua vez os chakras do corpo do pretérito estão ligados aos centros de força do corpo astral, que é aquele corpo sutil, que, encarnado ou desencarnado, ele está lá. Tá? Então, pessoal, quando vocês passam pelo tratamento no passe, aqui para quem assiste às palestras aqui na FREBEM, tá? Ou outras que vocês que estão no MIT, né? Aí na casa espírita onde vocês frequentam, tá? Quando vocês recebem um passe, tá? A pessoa que está dando um passe, tá? Ela está mentalizando, porque ela estudou e está dando um passe, considerando onde é que se encontra cada chakra seu. Tá? Porque ao ela projetar, tá? Com o auxílio dos bons espíritos, os bons fluidos e as boas energias, tá? No passe, seja no chakra coronário, que é na cabeça, seja no frontal, que é na testa, no laríngeo, que é na garganta, o coronário, o cardíaco, que é no coração, o esplênico, que é aqui no lado esquerdo, tá? Acima do umbigo, e o umbilical, ou mesmo no básico, tá? Aquela pessoa não está dando assim, um passe aleatório, não, tá? Ela está dando passe, ela estudou, ela sabe o que está fazendo, e ela está projetando os fluidos e as boas energias, com auxílio, tá? dos bons espíritos, tá?
justamente onde se encontram as glândulas do corpo físico, porque ali também está posicionado os chakras do corpo do pretérito, e ali também está posicionado os centros de força do corpo astral. Tá? Portanto, é muito importante com relação ao passe, porque a pessoa precisa estar receptiva, ela não pode estar com o pensamento vago. Se o pensamento está muito oscilante para lá e para cá, mentaliza, tá? Leva teu pensamento a Jesus, tá? Para que você tenha uma vibração boa e para você ser bem receptivo, tá? Aqueles bons fluidos, aquelas boas energias que você está recebendo no passe. Para finalizar, podemos com isso imaginar o quanto sofreu Jesus no ambiente da Terra. A cruz é um traço sem importância na sua vida na Terra, em si falando de sofrimento. O que mais lhe causava inquietação era certamente o ambiente negativo, o magnetismo ex-sudado do planeta Terra, chegando em momentos de oração, a sua vibração atingir o ápice do que se pode atingir na Terra. E Jesus aí transpirou sangue pela violência do ambiente. Como se sentiria um homem civilizado se fosse preciso vestir uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda precisasse exemplificar a vivência do bem e do amor a todas as criaturas? Vejamos isso, para que possamos sentir a posição de Jesus quando veio à Terra nos ensinar. Muitos dizem que Jesus levou quase 1000 anos no processo de preparação para poder reencarnar aqui na matéria. Tão sutil, tá? É a energia de Jesus, tá? Para ele, nessa missão, tá? Para que ele viesse aqui na Terra trazer a mensagem do amor, aquele sofreu na cruz, tá? Segundo aqui Miramês, não se compara nem um pouco com o que ele sofreu para ele ir, tá? Achando aquela frequência vibratória, aquelas energias muito sutis, tá? Até chegar à condição de reencarnar. Tá? Então, a gente finaliza aqui no nosso estudo de hoje com essa frase aqui de Milanês. Como se sentiria um homem civilizado se fosse preciso vestir uma roupa de couro cru por toda a vida e ainda precisasse exemplificar a vivência do bem e do amor a todas as criaturas? Vejamos isso para que possamos sentir a posição de Jesus quando veio à Terra nos ensinar. Nos ensinar e essa grande mudança, tá? Que até então era olho por olho e dente por dente, a lei mosaica, e ele veio trazer, tá, esse ensinamento do amor, do perdão, tá, da caridade, da fraternidade. Bom, e com isso, tá, encerramos o nosso